Você sabia que a Copa do Mundo, a maior competição de futebol do planeta, está acontecendo no país do demônio do mar? É exatamente isso. Catar é um país que cresceu no meio do deserto, que recorreu às águas do Golfo Pérsico para se desenvolver. Mas ele também é um lugar cheio de mistérios, segredos e mitologias. Anjos, djinns, shaitãs, haores e carniçais. Tudo isso existe na mitologia do Catar, um lugar assombrado pelo demônio do mar, onde os gafanhotos inspiraram a inovação e um pirata governou por muito tempo. E tudo isso tem a ver com pérolas. Quer saber mais? Então bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar um pouco a mitologia do Catar. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Desde o começo das civilizações, os rios tiveram um papel fundamental para a formação de comunidades, cidades e por toda a sobrevivência dos homens. Ainda hoje, são os cursos de água doce os responsáveis pelo sustento de milhares de pessoas em todo o mundo. Quebrando esses padrões das civilizações antigas, o Catar se desenvolveu no meio do deserto, sem rios, lagos e fontes de água doce, onde as duras condições da Península Arábica, na Ásia continental, obrigaram seus habitantes a recorrerem ao mar para encontrar o seu sustento. Por isso, antes da Segunda Guerra Mundial, a população do Catar estava envolvida em atividades de extração de pérolas, pesca e comércio no Golfo Pérsico. Embora tais atividades sejam praticamente inexistentes hoje em dia, são nelas que encontramos a força da mitologia que uniu e formou esse povo. Você sabia que esse povo foi assombrado por muito tempo e lutou contra um demônio do mar? Para entender isso, eu convido vocês a ficarem até o final desse vídeo. Para descobrir alguns dos mistérios do Catar, nossa exploração começa em um monumento, no coração de Doha, a capital desse país. Esse é o Monumento da Pérola, onde uma ostra grande e aberta recebe um fluxo de água, criando assim um chafariz, um símbolo grandioso do passado de um país. O monumento lembra que antes mesmo da colonização do Catar, os mergulhadores arriscavam suas vidas para buscar pérolas nas águas do Golfo Pérsico. Homens que superavam seus limites, realizando mergulhos livres até 30 metros de profundidade, e então eram puxados rapidamente à superfície para deixar as ostras colhidas e assim mergulhavam novamente em busca de mais. Vale lembrar que um ser humano ao nível do mar sofre a pressão de uma atmosfera e a 30 metros seu corpo sofre a influência de 3 atmosferas. Ou seja, a profundidade faz com que o coração dos mergulhadores tenha de trabalhar com mais força para que o sangue possa alcançar todos os seus tecidos. O pulmão, nessas condições, apresenta uma perda considerável de sua capacidade e órgãos mais sensíveis acabam comprometidos. Como esses mergulhadores eram puxados rapidamente para a superfície, ainda era gerado um outro problema, causado pela descompressão rápida, que podia causar embolias. Mas o sonho pela riqueza impeliu esses homens, e a colheita das ostras, com a valorização das pérolas, impulsionaram o surgimento do país. E, por causa disso, muitos dos mitos que envolvem este país têm relação com a colheita das ostras, como o mito do Mai e Gilan. E é aqui que descobrimos a relação entre as velas dos barcos e os gafanhotos. Se você está relacionando os gafanhotos com a praga da Bíblia, esqueça. Para Gilan, eles foram motivos de grande inspiração. Gilan era um homem rico, dono de vários barcos de pérolas e comandante de uma tripulação de marinheiros e pescadores. E ele teria encontrado em sua mulher o seu maior desafio. Ela se chamava Mai
e possuía um número superior de barcos e tripulantes. Para não perder, Gillan sempre procurava maneiras de fazer seus barcos ficarem mais velozes, e uma de suas inspirações veio da observação de um gafanhoto. Ele aplicou o mesmo princípio das asas do inseto em seus barcos, e, segundo a lenda, isso teria dado origem às velas que eles utilizam naquela região. Seus barcos, então, teriam, dessa forma, viajado a velocidades muito altas, permitindo que ele ultrapassasse os barcos de Mai e alcançasse os leitos de pérolas mais densos e preciosos. No entanto, essas pérolas eram guardadas por aquilo que eles chamavam de o demônio do mar. Mas, antes de falar dessa terrível criatura, essa ligação com o Golfo Pérsico nos faz entender por que o herói popular mais contemporâneo da região é um pirata dos séculos XVIII e XIX, um pirata conhecido como o Flagelo da Costa dos Piratas, que foi o governante transitório da Península do Catar. Exatamente, um pirata já governou a região que foi assombrada pelo demônio do mar. É importante entendermos que a maioria das figuras da mitologia islâmica estão presentes no folclore do Catar, incluindo os anjos, os djinn, os shaitan e os carniçais. O que isso tem a ver com o demônio do mar? Bem, o malévolo e meio homem, meio anfíbio, Bul Daria, caçava os homens no mar. Segundo algumas versões, essa criatura atraía os marinheiros através de um chamado lamentoso, que lembrava algo como as sereias. Nessa mitologia, Bul Darian só existia em uma forma demoníaca, nada parecida com aquelas criaturas metade homem, metade peixe. Sua forma aterrorizava os marinheiros e os mergulhadores de pérolas. Ele era uma criatura assustadora. Eu tenho certeza que alguns dos exploradores já se lembraram da mitologia dos Deep Ones, seres metade homem, metade peixe, que existem e habitam as profundezas do oceano, seres que servem o grande Cthulhu. Muitos marinheiros e mergulhadores de pérolas do passado estavam convencidos da existência desse monstro e, por causa disso, tomavam precauções especiais caso o encontrasse. Por exemplo, viajantes marítimos se revezavam na vigília noturna, sempre tentando evitar um possível ataque. No entanto, o demônio se esgueirava em navios desavisados à noite e, na fuga, levava membros da tripulação para serem devorados depois. Muitas vezes, ele acabava afundando os navios. O mito recebe o nome do protagonista, Bul Daria. Em árabe, Bul ou Abu se traduz como pai, enquanto Daria se origina do termo persa para mar. Seria essa criatura uma versão dos Deep Ones? E quem sabe, o próprio H.P. Lovecraft, o criador do Cthulhu Mythos, talvez tenha lido alguma coisa em sua biblioteca que o inspirou? Especula-se que uma vez que Bul Darian é referido localmente como Senhor do Mar, esse mito possa ser anterior à própria religião muçulmana no Catar, uma vez que a doutrina proíbe explicitamente qualquer entidade que não seja Alá ser referida como Senhor. Com o petróleo, uma mudança dramática nos costumes sociais foi testemunhada, resultando em uma mudança e uma perda do patrimônio cultural desse país. As histórias que antes eram passadas de boca em boca e eram raramente documentadas, foram perdidas. E atualmente, diversas autoridades do Catar tentam preservar e registrar o máximo possível da história oral. No entanto, a história do Senhor do Mar continua sendo uma história bem conhecida entre a população mais velha do Catar, principalmente para aqueles que praticam atividades marítimas. E até hoje, dizem que esta criatura, ou seus descendentes, continuam assombrando os barcos à noite. O que sabemos da realidade é que o mar esconde seus segredos. Ficamos por aqui, obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, exploradores.